Bom, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o domínio terra, porque antes da gente falar de hackers, satélites, infraestrutura digital, a gente precisa voltar num domínio mais antigo. Durante milhares de anos, praticamente toda a política internacional girava em torno de três coisas muito simples: território, recursos e a posição geográfica, né, do estado, país, povo. Quem controlava um território estratégico poderia controlar as rotas, os alimentos, matéria-prima e geralmente também controlava o poder militar. E um dos pensadores que conseguiu explicar essa lógica desse domínio foi o Halford Mackinder, um geógrafo britânico. No começo do século XX, ele apresentou, e aí tem um artigo, o pivô geográfico da história, e aí ficou muito famoso, no qual ele dizia algo que parece muito simples, mas é muito poderoso, que a geografia ela consegue moldar a história. Isso não significa que a geografia ela determina tudo, né? Tem muitas críticas quanto a isso, que a geopolítica ela é determinista, mas ela cria estruturas que influenciam profundamente o comportamento dos estados, né? E foi analisando o mapa mundo que o Mackinder ele chegou numa conclusão que é muito interessante. Ele percebeu que existe uma região enorme, né, no centro da Eurásia, né, entre a Europa e a Ásia. E ela funciona como se fosse um verdadeiro coração estratégico de todo o planeta. E é por isso que ela ficou conhecida como o Heartland, né? Que é o coração da Terra. Porque se a gente olhar o mapa do mundo, a gente vai perceber algo muito interessante, muito curioso, né? A Europa e a Ásia juntas, né, elas formam a maior massa continental do planeta. No meio dela existe aí uma área gigantesca que durante muitos séculos teve características muito importantes, né? Primeiro, ela é uma região muito difícil de se invadir pelo mar. Ela possui um extenso e enorme território, e aí a gente tem muitos recursos naturais. Historicamente, essa área ela teve uma grande mobilidade terrestre, especialmente pelos povos nômades. Eles viviam nos estepes aqui da Ásia Central, e aí eles atravessavam, invadiam essas regiões da Europa e da Ásia também. A gente tem alguns exemplos, os hunos, os mongóis, entre outros. Ou seja, essa região do interior da Eurásia, ela funcionava como uma espécie de plataforma de uma projeção terrestre. E aí foi observando esse padrão da história que o Mackinder ele conseguiu formular uma frase que ficou muito famosa e é muito famosa na geopolítica, que diz o seguinte, né? Quem domina, quem controla a Europa Oriental
controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a ilha mundial. E quem controla essa ilha mundial, ela consegue controlar o mundo. Mas traduzindo, né, o que ele quer dizer com a ilha mundial? Basicamente, a grande massa continental formada pela Eurásia e mais a África, ela tem a maior concentração de população, maior concentração de território e maior concentração de recursos do planeta. Então, para o Mackinder, quem conseguisse dominar o coração dessa região, esse estado, teria uma vantagem estratégica gigantesca. E presta atenção, agora vem uma parte muito importante. Durante muitos séculos, o poder do mundo estava nas mãos das potências marítimas. Então a gente tem países como Portugal, a gente tem a Espanha, a Holanda, a Inglaterra. Eles conseguiam dominar os oceanos, dominar as ilhas, fazer checkpoints, né? E quem dominava o mar conseguia controlar o comércio, as rotas, os impérios. E o interessante é que o Mackinder ele conseguiu perceber que no início do século XX tinha alguma coisa mudando, porque, por exemplo, as ferrovias elas estavam começando a se conectar no interior da Eurásia, e aí isso parecia apenas uma inovação tecnológica, mas estrategicamente isso significava muito mais, porque pela primeira vez na história o poder terrestre ele poderia se mover rapidamente por dentro do continente, e o Heartland então ele poderia se tornar uma base de poder continental. E se a gente olha para a história do século XX, essa preocupação ela vai aparecer várias vezes. Por exemplo, a Alemanha nazista tentou expandir para o leste europeu. A União Soviética controlava grande parte dessa área, dessa região, né? E a gente olhando para o mapa, a gente consegue ver novamente tensões acontecendo nessa mesma região, nessa mesma área. A gente tem um conflito, a guerra na Ucrânia, né, com a Rússia, a OTAN expandindo, e a relação estratégica entre duas potências, China, Rússia. E tudo isso acontece exatamente na borda do Heartland, descrito pelo Halford Mackinder. E a gente tem outra ideia também, dentro dessa lógica, que é o conceito do espaço vital, da ideia que os estados eles precisam de território suficiente para garantir tanto segurança, recursos e o crescimento. Esse conceito ele ficou famoso, mas também extremamente controverso em razão do regime nazista. Mas a lógica por trás dele é muito mais antiga, porque ao longo da história, praticamente todos os estados eles buscavam expandir o seu território, dominar outras regiões, né? Porque eles precisavam, novamente, de segurança estratégica, recursos naturais e até mesmo profundidade defensiva, né? Ou seja, o território sempre foi poder.
E agora presta atenção também. A gente tem uma pergunta que é muito interessante de se pensar, e aí agora a gente reflete. Se o poder durante os séculos dependia do controle da Terra, né, o que acontece quando parte do poder começa a migrar para infraestruturas digitais? Porque além do espaço físico hoje, notícias atuais, né, data centers sendo bombardeados e a gente tem os cabos submarinos que interligam os continentes, os satélites, centro de dados, redes digitais, plataformas tecnológicas. Então o mapa do poder global, ele não é apenas um mapa de territórios físicos, ele também passa a ser um mapa de redes digitais. Se no mundo físico existia o Heartland, será que no mundo digital também existe algo parecido, como um coração estratégico das redes? E esse é um ponto central de controle da informação, da infraestrutura, da tecnologia. E a gente vai, ao longo dos vídeos, entender melhor esses conceitos, fazer reflexões, né? Porque é essencial hoje entender o, o digital para compreender o século XXI, assim como o Mackinder no século XX conseguiu prestar atenção que algo estava mudando. Agora, no século XXI, a gente também precisa ver que o quinto domínio ele é real, e nas guerras atuais, nas próximas guerras, a gente vai conseguir visualizar melhor a importância. Fiquem ligados.